Rodrigo, burnout foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional do ponto de vista psiquiátrico e neurobiológico. O que acontece com o cérebro de uma pessoa com burnout? Quando a gente fala em burnout, ele tem uma definição na CID-11, né, que é a Classificação Internacional das Doenças. Você tem 3 elementos fundamentais no burnout: o desgaste, a exaustão ligada ao trabalho. A partir da exaustão, o trabalhador começa a ter uma relação mais cínica com o trabalho. Ele que gostava de fazer a tarefa dele passa a não estar mais nem aí e cai a produtividade. Então esses três pilares definem o burnout. Mas o burnout não é uma doença na Classificação Internacional das Doenças. O que ele é? Ele é um fator de risco para você ter uma doença. Na CID-11, ele está no mesmo lugar que separação de cônjuges, do que um acidente grave e um trauma. Portanto, quando a gente pensa em burnout, a gente tem uma classificação muito mais frouxa. Então ele não é doença. Ele não é uma doença. Ele é um fator de risco para a doença. Mas aqui a gente vai conversar, ele às vezes é encarado como tal, como doença. Mas não é. Não é uma doença. Ô Gustavo, ainda existe muita confusão que é entre estresse, depressão e burnout. Como é que você diferencia? Porque eu acho que esse burnout, ele como é que se diz? Não é popularizou. Ele ficou muito... Banalizado, essa palavra. Banalizado. Tudo é burnout. Quer dizer, eu estou cansado 2 dias que eu estou sem dormir, com emergência 3 dias. Ah, meu Deus, estou com burnout. Quer dizer, não é isso, né? Não é. Na verdade, é importante que a gente diferencie o estresse do dia a dia do burnout, que é um tipo de estresse crônico e que vai levando a um prejuízo muito mais intenso e muito mais duradouro do que o simples estresse. O estresse é um estado de alerta que acontece no nosso dia a dia e que eventualmente pode... Que é do dia a dia. E que pode gerar, né, problemas como uma insônia transitória ou dificuldade de concentração transitória, mas no burnout a gente tem um nível de estresse muito mais aumentado e muito mais contínuo, gerando um prejuízo muito mais intenso, como o Rodrigo citou, né? Tipo, levando a esses 3 fatores, né? A exaustão emocional, a desconexão do trabalho, o cinismo, né? Tipo, uma desconexão com as pessoas que estão à volta e também essa sensação de que a pessoa, por mais que trabalhe muito, ela não está produzindo o suficiente, como se não estivesse sentindo mais o valor do trabalho dela. A diferença entre o burnout e a depressão, existem uma série de coisas para serem citadas, mas eu acho que o mais importante é lembrar que o burnout ele é um fenômeno ocupacional que está vinculado ao trabalho. Só ao trabalho. Geralmente a depressão ela vai aparecer numa série de contextos diferentes do trabalho. Então, por exemplo, no burnout é bastante comum que quando a pessoa se afaste do trabalho, é comum que ela sinta um certo alívio, principalmente... Ela melhora. Principalmente se ela tem um afastamento comprido, né, do trabalho. O que acontece? Você tem entre 40% e 80% dos casos de burnout com transtorno de ansiedade ou com transtorno depressivo. Então, Então a confusão é muito comum. E aí faz sentido, porque o estresse ocupacional sempre está ligado ao quadro depressivo ansioso que você está vivendo. A gente passa talvez a maior parte do tempo acordado no trabalho. Então, faz muito sentido que a gente entenda a dinâmica de trabalho para modular qualquer outro quadro psiquiátrico, mas também faz sentido fazer um bom diagnóstico psiquiátrico.